fazermos a apresentação do Protema, eu gostaria de convidar, eu acho que já está presente aqui, o Dr. Julino Rodrigues. Isso, ele é o CEO e cofundador da Voxigov. Ele vai falar-nos um pouco sobre o tema relações políticas públicas e ciência. Dr. Julino, a palavra é sua. Olá, bom dia. Primeiro queria agradecer o professor Odemir. Obrigado. Primeiro agradecer o professor Odemir, converso com ele já faz algum tempo, então fico muito honrado em estar aqui na sua casa e conhecer um pouco mais de perto do seu trabalho. Eu acompanhei um pouco as fases iniciais, eu sei quanto que foi difícil, quanto que você teve que quebrar a cabeça. Conversei com você, você pediu algumas opiniões e eu vi que você ouviu com carinho e aproximou e acolheu as pessoas. Isso mostra a qualidade do seu trabalho, não só dentro do laboratório, mas também fora do laboratório. Eu vou fazer uma fala breve, tá? Trouxe aqui até alguns pontos que eu gostaria de comentar, mas eu queria falar principalmente dos meus erros, tá? Eu já atuei um pouco nessa temática, comecei em 2018, e eu cometi vários erros que, felizmente, dentro da universidade, os erros eles são importantes serem relatados, para que a gente não repita, e ele é parte dessa base de conhecimento também. Então, eu gostaria de falar um pouco de alguns acertos, mas principalmente dos meus erros relacionados à pesquisa, participação social e políticas públicas. Primeiro, em relação à pesquisa, eu fiz um evento na Universidade Federal do ABC em 2018. E lá eu convidei as organizações de pacientes, falei, venham cá fazer uma fala sobre promoção da saúde. Como que vocês estão atuando aqui na região do ABC? Nisso que aparece uma associação de pacientes, a Viva Melhor, que atua na temática de câncer de mama. E foi incrível, elas vieram todas organizadas, com a camisa rosa, com laço. Então, eu já percebo uma diferença em relação a outras associações de pacientes que eu trabalho. A organização que vocês têm, e são sempre senhoras elegantes, bonitas, e uma educação incrível. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, porque não é só aqui, mas eu percebo que é uma qualidade de trabalho que eu acompanho também em outros municípios. E aí, uma coisa que eu aprendi já, então, a partir disso, desse contato que eu tive com a Associação Viva Melhor. Fizemos uma proposta de fazer uma prótese mamária lá também, a partir de uma impressão 3D, e uma primeira coisa que eu aprendi, quando você trabalha com pesquisa, fazendo uma interface com a sociedade civil organizada, você tem muita história envolvida. E aqui foi um exemplo clássico, né? Você tem que aprender a ouvir, então você tem muita história envolvida e você também tem contato com determinantes sociais. Então você faz a pesquisa, você entra em contato com as histórias de vida dessas mulheres e com os determinantes sociais. E aí o que acontece que é importante? Aprender a ouvir com qualidade. Ouvir com qualidade é ouvir como parte de subsídio para a pesquisa, mas também como um ponto importante de relacionamento. Tá? E relacionamento não tem a ver apenas com a pesquisa. Às vezes é sair até a associação de pacientes, tomar um café, conhecer o trabalho dessas mulheres, porque a gente tem que lembrar que essas organizações de pacientes, elas fazem uma importante interface com o poder público. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que hoje a universidade ela tem um problema grave de contingenciamento de recursos, e quando a gente trabalha com os movimentos sociais, eles ajudam a defender o trabalho da universidade junto ao poder público. Então, é fundamental, na minha visão, o que o Odemir está fazendo aqui hoje, que dá trabalho. Tá? Nem sempre as associações de pacientes, às vezes o pessoal acha que a associação de paciente vem quietinha, calminha, não. O pessoal dá bronca, viu? O que eu mais passo durante o dia é ouvindo bronca das associações. Tá? A Vilma está aqui, já fazer um evento lá com o Ministério da Saúde, é bronca dia sim, dia não, precisa melhorar, precisa resolver. Então, é muito importante a gente desenvolver essa qualidade de escuta e essa qualidade de relacionamento. Eu peguei aqui um modelo da prótese do Odemir, que eu quero dizer, Odemir, que tem um problema na sua prótese, em relação ao que eu fiz lá anteriormente. Que o único ponto que ela é inferior ao que eu fiz lá atrás é o seguinte: a prótese que nós fizemos,
ela era densa, pesada, e servia como ótimo, depois elas me falaram que servia como ótimo peso de porta, tá? A sua, infelizmente, não vai servir como peso de porta, você resolveu um baita de um problema, Odemir, parabéns também, fiquei surpreso. Eu tinha visto esse modelo de uma ONG australiana, e a gente nunca conseguiu resolver esse problema. Então, de novo, parabéns pela qualidade do seu trabalho, não vai servir como peso de porta, como a nossa que nós fizemos. E aí também uma questão importante também em relação à parte de desenvolvimento de pesquisa. Uma coisa que eu aprendi. Quando eu conversei com a Associação Viva Melhor, eu fui até a ONG, e aí o que eu aprendi lá? Elas faziam algumas próteses com alpiste. E me explicaram por quê. Mas aí eu fui ouvindo, sentei, não, vamos ficar tomando um café aqui. Eu percebi que era importante para elas ter aquele momento de preparar a prótese como um trabalho laboral, de vínculo da comunidade. Então, à medida que você for solucionando alguns problemas, também é importante considerar esse espaço laboral para as associações, alguma atividade onde elas possam continuar desempenhando um trabalho, seja na produção, distribuição, mas tente incluí-las dentro da tua cadeia produtiva. Quando você for negociar, provavelmente, com um laboratório ou com o SUS, tente buscar alguma forma de incluí-las nesse processo, ou publicidade, ou propaganda, ou entrega do produto. É fundamental para essas mulheres, pelo que eu acompanhei. Vocês podem, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, tá? Que eu estou acostumado a tomar bronca, não tem nenhum problema, tá bom? Mas é importante para elas, sim, o envolvimento. É importante para essas associações mantê-las à frente desse trabalho, tá? A gente não pode nunca tirar delas esse protagonismo do que elas vêm fazendo. A gente, por mais que a gente contribua, eu falo, eu nunca vou saber o que elas passam, não sei, entendeu? Eu falo assim que eu sou um consultor, eu posso sair daqui, não me relacionar mais com a temática e não tem problema. Essas pessoas nunca vão poder parar, quando elas se olham no espelho, elas sempre vão ter que enfrentar e se relacionar com essa questão. Tá? Então, mantê-las à frente é honrar a memória e a trajetória dessas mulheres. Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre participação social, num conceito um pouco mais ampliado. Então, quando a gente fala em participação social dessas mulheres, ou na pesquisa, ou junto ao poder público, tem que considerar um aspecto importante. Elas têm pouco tempo, tá? E têm pouca paciência, muitas vezes. Então, às vezes, elas não gostam de enrolação. Então, assim, o que eu recomendo para o envolvimento dessas associações de pacientes relacionados a um projeto de pesquisa? Vá direto ao ponto. Seja franco, elas lidam com muitos problemas, não só os problemas pessoais delas, as questões individuais, mas também problemas relacionados a outras mulheres. Elas não têm tempo, às vezes, para... às vezes, meias palavras, entendeu? Então, não fazer promessas que não podem ser cumpridas. Seja muito franco em relação à capacidade do que é para entregar, o tempo que se tem para entregar, às vezes, uma solução, e isso vai ser muito importante para um bom relacionamento de longo prazo. E aí, lembrando de novo que essa questão do interface que elas têm com o poder público, essas associações de pacientes, essas mulheres, elas podem ajudar na captação de emendas parlamentares para fortalecer a pesquisa, tá? Então, o que eu recomendo é mantê-las envolvidas, ter um bom relacionamento, mas também pedir apoio para elas para fazer isso, porque elas podem gerar uma prova social. Elas têm um capital político, social, as associações, que elas podem emprestar para a pesquisa, e que isso deveria ser, inclusive, bem visto, né, ou com mais força ser considerado pelas agências de fomento, na minha visão. Porque dá trabalho para o pesquisador ouvir, se relacionar, aí vem a associação de paciente aqui, olha, está errado, volta, não gostei, volta. Então, dá um baita de um trabalho. Outro ponto que eu gostaria também de citar, sobre a questão de participação social, é um ponto que eu achei fundamental em relação ao que o Odemir fez. Ter na equipe dele mulheres. Parece óbvio hoje, tá? Mas foi um baita de um erro que nós cometemos. Eram 3 homens desenvolvendo prótese mamária. É óbvio que ia dar errado. Oi? 3 homens discutindo como devia ser a prótese de uma mulher. Deu muito errado. Mas você tem sorte que você tem. Não só. Desculpa, qual é o nome das suas alunas, Ademir, que estão trabalhando na. Mas eu vi que tem 2 principalmente trabalhando com. Manuela, cadê a Manuela? Ah, tá. Então, manda meus parabéns aí também
Tá. Olha só. Olha só. Então, Odemir. Oi? A Isabela, cadê a Isabela? Levanta, Isabela, para a gente ver. Parabéns, Isabela. Ó, trabalho incrível. Não tenha preocupação em puxar, às vezes, a orelha também do Odemir, tá? É importante, porque, gente, foi um erro. Na hora que a gente sentou com as mulheres, assim, a gente percebeu quanto, mas assim, eu tenho até vergonha, às vezes, de falar dos erros. Elas falam assim, no final, mas essa aqui que vocês fizeram até também é boa, porque teve um dia que eu briguei com o motorista, eu tirei e toquei na cabeça dele. Isso aqui é mais pesadinha, é melhor para isso. Aí a gente entendeu o recado, paramos, tá? O acordo era não retomar o projeto quando tivesse uma mulher à frente liderando. E paramos, foi a melhor coisa que nós fizemos, tá? Então foi uma lição incrível. Por fim, eu gostaria de falar sobre políticas públicas. Então, hoje o Ministério da Saúde tem algumas políticas importantes relacionadas ao câncer de mama. Introduziu agora alguns medicamentos muito de última geração para tratamento de câncer de mama, tá? Ontem mesmo acho que saiu uma lei referente ao transporte para mulheres fazerem, não só mulheres com questões de câncer de mama, mas também pacientes oncológicos como um todo, ter um custo de transporte, de diária para fazer o tratamento fora da residência. Então, é importante falar sobre o trabalho do Ministério da Saúde. Odemir, o que você está fazendo também tem um baita desafio em termos de política pública, que é a personalização. Quando você pensa em personalização, em termos de política pública, é um grande desafio. Você desafia o sistema, porque tudo que é personalizado é mais caro, é mais difícil, você perde um pouco de escala. Então, o que você está fazendo não tem apenas relação com esse produto final, mas repensar essa translação, tá, da universidade para o mercado e com produtos ultrapersonalizados. Então, parabéns também por esse desafio. Tá bom? Agora, pensando então em encaminhamentos, eu me comprometi em relação ao professor Odemir, a Vilma, em tentar fazer uma reunião com a CEIDIG, que é a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, apresentar o projeto. Se todos estiverem de acordo, as organizações de pacientes estão convidadas, as mulheres aqui para fazer essa conversa com o Ministério da Saúde. E agora nós temos um evento, dia 13 de novembro, com o Ministério da Saúde, a gente vai discutir a política de câncer. Acho que a Vilma, você quer falar rapidinho do que vai ser feito lá no Ministério da Saúde? Tá? Se puder vir aqui. E eu já vou encerrando, então. Queria dizer que, Vilma, é uma honra poder ajudar um pouco nessa trajetória, nessa história de vida. Não tenho a dimensão do que vocês passam e eu provavelmente nunca vou saber, eu espero nunca ter que passar por isso, mas eu sei que se alguém da minha família, alguma mulher passar por essa situação, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão ali, tá? Porque eu sei que vocês vão ajudar essa mulher, mas também provavelmente vocês vão ajudar os homens e os membros da família. Obrigado por compartilhar a história de vida de vocês. Parabéns, doutor Julino. É uma fala espetacular. Eu esqueci de falar a respeito desse projeto. A gente vai estar lá no dia 13 de novembro, no Ministério da Saúde. Fomos convidados por eles para apresentar um projeto piloto em que eu criei uma viagem virtual. Eu tive uma demanda de 30 pacientes oncológicas já com metástase. Elas são de Brasília e queriam conhecer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, mas elas não têm mais condições físicas para viajar. Então, elas me viram com um robô num congresso oncológico e falaram, ajuda a gente. Eu falei, vou ajudar sim, eu não sei como, mas eu vou. Então, eu consegui fazer com que a gente captasse imagens do Cristo Redentor, colocamos em óculos de realidade virtual, temos 4 equipamentos, vamos levar esses equipamentos para Brasília, e aí, nesse evento com o Ministério Público,
nós vamos oferecer essa viagem virtual ao Cristo Redentor para essas 30 pacientes, e assim realizar o sonho delas. E então o Ministério Público tem nos acolhido muito bem, tem nos proporcionado um respaldo muito importante, muito grande ali na casa deles. E então estão todos convidados. Vai ser um evento bem importante, piloto. Nunca aconteceu nada assim antes, né? Na nossa história, a gente está aí desbravando novas terras. Então a gente espera que vocês venham com a gente.